Oi pessoal, sou o Miguel Chaim, mais um vídeo pro Diário do Culturismo, começando aqui nossa sexta-feira. A gente sabe aí que no Brasil tem muitos CTs, tem áreas 51 da Growth, tem a Dark House, tem o CT da Suplay, e muita gente discute se isso é realmente necessário, no que ajuda. Um dos grandes pontos aí é o seguinte, é um CT fechado, onde o atleta pode ir treinar de boa, sem o público ali ficar pedindo uma foto ou outra. Claro que os caras gostam, eles vão atender, mas o treino é a parte mais importante do dia desses caras. Então ter um lugar onde eles podem treinar e se focar 100% acaba ajudando bastante. E por falar em ajudar bastante, se inscreve no canal, liga notificações, tem bastante vídeo saindo. E lembrando, hein, semana que vem vai começar nossas lives. A gente tá abrindo uma nova área de membros, onde aí os membros terão uma live ou duas por semana, vamos ver aí, provavelmente uma no começo. Só os membros. Vocês vão escolher o assunto. A gente vai abrir a live, vocês vão discutir. Tem muita coisa que vocês queriam ouvir, mas a gente não consegue pôr em vídeo. Então é uma maneira da gente ficar um pouco mais próximo aí e diversificar o assunto, falar um pouco mais profundamente de bodybuilding pro fã, um pouco mais hardcore. Claro que ter um CT fechado ajuda e ajuda bastante. Eu acho que a experiência do Brasil tem sido muito positiva. Próximo atleta ter o seu próprio CT é ele, é isso mesmo. Ninguém mais, ninguém menos do que o Chris Bumstead. Esse CT aqui é próprio dele. Ele fez algumas parcerias com empresas, ele que arrumou o galpão, olha só, um galpão gigantesco. Vamos ver um pouquinho melhor o que o Bumstead falou sobre isso. Let me show you. Alright, so here we are. This is the future home of the 2023-2024 and beyond Olympia Prep Series, the bum lifting club, if you will, my private little gym. Something everybody dreams of when you get into working out, with having their own gym. And even more so than that, having a private gym that nobody's allowed to come to, so nobody can bother me. When I say nobody, I don't mean nobody. The guys from the office and friends and people and Ian and Brett and people can come train here, obviously. But there's no AC, so a lot of people aren't going to want to, probably. And it's more so during the day, it'll be like just me here. If I want to train later at night, other people can come. But being at Revive and like a lot of people coming to visit, a lot of people I know from work and all this shit, sometimes it's hard to like get there and like be in the right mindset. It's not my music playing, it's not this, it's that, whatever. Just having to be able to control the environment here. So every day I come in and I just set my own tone to the workouts. I think it's something that's really going to help me excel this year into this prep. So the goal is to build this whole thing out like by like 18, 20 weeks out of the Olympia. And which is coming soon, honestly, so hopefully it gets going. But Pure Muscle Fitness, Dorian is helping me outfit the gym. They're an equipment distributor, and I got a lot of cool things in the works, so they're helping me completely outfit the gym. It's not huge, it's like 2,700 square feet, or 3,700 square feet, I can't even remember. I think it's around 3,000 square feet, which isn't huge, but for like my own building, it's obviously a decent size. Like I said, there's no AC in here, so we're gonna need a lot of fans. Sweating. Because it's fucking hot. But the goal is to sweat. I mean, this is probably the thing I am most excited for right now going on. So when this is done, I'm gonna be in heaven. Então é isso aí, pessoal. Aí ficar pronto 22 semanas antes do Olímpia, a gente tá 21 semanas agora. Então ele tem, não sei quando isso foi gravado, mas ele tem que dar um gás aí, né? Se não tem nem ar-condicionado. Se bem que ele mete um ar-condicionado ali, coloca o maquinário, depois ele pensa, né, em reformar, em fazer tudo direitinho. Aí caso ele realmente tenha esse interesse de utilizar esse CT já para esse Olímpia. Achei interessante pra caramba e, sei lá, cara, às vezes a gente pensa que não existe chance nenhuma dele ser superado, esse tipo de coisa. Claro que é muito difícil, mas a gente também percebe que ele fica ali, ele tá mudando vários comportamentos e alterando várias variáveis para garantir uma preparação ainda melhor, porque ele já talvez não se sinta mais tão confortável assim, tipo, tô bem na frente dos outros, eu posso continuar fazendo o que eu faço. Talvez ele entendeu que se ele continuasse fazendo o que ele faz, isso não poderia ser bom para ele, mas só o futuro vai dizer. Que era a opinião de vocês. E vamos pro próximo assunto. Quero falar aqui rapidão do nosso patrocinador, a Growth. 80% whey protein concentrado, pacote de 1 kg, 24 gramas de proteína por dose, 5,4 gramas de BCAA, melhor custo-benefício do mercado, sem falar que o sabor é uma delícia. Os meus preferidos são Cookies and Cream e o chocolate com amendoim. Cara, compra chocolate com amendoim, só compra, depois você me fala. E também lembrando aí, temos creatina em estoque neste momento. Tem uma falta de matéria-prima no mundo, por isso que pode ser que você vá no site de vez em quando e não tenha, mas continua checando. E sempre lembrando, use o meu cupom, o cupom Chaim. Você não tem ideia do quanto você contribui, quanto você ajuda o canal a continuar produzindo. Valeu, link na descrição. 325 libras, esse é o peso atual do Samson Dauda. Isso aí dá 147 quilos, quase 148 quilos, gigantesco. Ele tá no off-season, a gente tá aí há 20 semanas do Olímpia. O cara tá
enorme. Ele falou recentemente que, diferente do ano passado, onde ele bateu 150 quilos e foi bem desconfortável para ele em vários aspectos, dessa vez ficar nesse peso tá bem mais confortável, bem mais tranquilo, bem mais gerenciável. Então a gente tende a ver uma evoluçãozinha ainda aí do Samson Dauda, que é um dos favoritos de muita gente aí a ganhar a Olímpia esse ano. E na minha opinião seria um baita de um representante. E creio que a briga fique ali entre ele, Derek Lunsford. Claro que não dá para tirar o rádio do páreo, mas se ele realmente acertar o condicionamento, chegar seco, é um pouco difícil parar esse cara, viu? Falando agora aqui um pouquinho ainda da Men's Physique, lá do lance dos pesos, vou dar um curtir aqui. A gente vai falar bastante sobre isso ainda. Tentei falar com alguns Men's Physique aí pra gente fazer alguma coisa, não obtive resposta de alguns, tá? Infelizmente. Mas esse aqui é o post que foi feito na página da Pro League. O Tyler Manion falou que vão instituir aí o limite de peso para a Men's Physique. E o Michael Dabu, que era um Men's Physique, hoje é um Classic aí top também, um dos 10 melhores Classics do mundo, falou que é uma notícia fantástica. E tem muita gente perguntando assim, pô, será que agora também eles vão pensar em mudar o limite de peso da Classic, que eles vão alterar alguma coisa? E o Michael Dabu, ele mandou uma aqui, ó, falou, espero que as medidas para Classic também sejam medidas em centímetros, em vez de polegadas também. A minha altura em centímetros é 1,77,5 e um cara que tem uma altura de 1,75,5 pode estar no mesmo limite de peso que eu, porque nós dois aí medimos, né, em polegadas, 5 e 9. E mesmo eu sendo mais alto 2 centímetros que outro cara, ele ainda pode pesar o mesmo que eu. Por outro lado, o cara que tem 1,78,5, ele pode pesar 10 libras a mais que eu, aí 4,5 kg a mais que eu. E ele é apenas 1 centímetro mais alto. Eu acho que as medidas em centímetros seriam mais precisas que em polegadas na hora de medir a altura. Então ele não cobra uma mudança de limite de peso, nada disso. Ele só pediu aí para fazer uma alteração de centímetros, e geralmente quando se pede alguma coisa, quando se pergunta alguma coisa para a Pro League ou para alguns dos seus representantes, dando uma sugestão, requisitando alguma coisa, a resposta geralmente acaba sendo, grande parte das vezes, meio grosseira em alguns casos. A gente lembra aí que o representante dos atletas, que é justamente o cara que deveria fazer essa ponte entre a NPC, que é o Tyler Manion, e o atleta, que é o Michael Dabu, deveria ser o Bob Carroll. E quando alguma coisa desse tipo é falar do Bob Carroll, ele vem com um coice, os dois pés no peito da galera. O que será que o Tyler Manion respondeu, cara? Ele chegou aqui e falou o seguinte: Michael Dabu, esse é um ponto muito interessante, muito obrigado por trazê-lo à tona. Não falou que vai fazer nem que não vai fazer, mas falou que é um ponto muito interessante, de repente ele vai considerar, e eu vejo um grande avanço nisso. Mais uma vez, o Tyler Manion mostrando a cara, pegando o microfone, entrando aí no perfil da Pro League, da NPC, no canal deles, trazendo as notícias, esclarecendo tudo como ele esclareceu, nesse caso aí da Men's Physique. Depois ele foi nos perfis, respondeu mais dúvidas, respondeu os atletas. Isso é uma relação excelente entre liga e atleta. Esse é um representante excelente. Já se discutiu anteriormente se devíamos mudar esse representante dos atletas, se deveria ser um atleta. O Michael Dabu fez uma pergunta pertinente, é um cara que tá sempre ali com um bom relacionamento, se comunica bem, de repente ele podia ser esse cara. De repente o Tyler Manion vai abrir esse canal para falar diretamente com ele, e aí você começa a produzir conteúdo em relação a isso, os atletas ali fazendo uma requisição, ele explicando por que sim, por que não. Eu acho que isso aí é super importante pro esporte, essa comunicação, essa relação, essa abertura. A ideia de ouvir os atletas e ouvir pessoas que estão rodeando ali o esporte, tem sugestões construtivas, vai ser muito importante para a NPC Pro League. Eu fico muito feliz em ver o Tyler Manion aberto a isso. Agora, vai mudar? Não vai mudar? Cara, já é um outro esquema. Muita gente ficou animada com isso aí, porque eles veem uma chance de mudança realmente na Classic Physique. Eu, sinceramente, não vejo muito por que mudar. A gente aqui no Brasil reclama por causa do Ramon, e com todo respeito ao Ramon, se a gente não tivesse o Ramon nessa situação aí, com o Bunster também subindo de categoria, ninguém estaria reclamando. A gente tem que ser muito justo, não pode ser hipócrita em relação a isso, mesmo porque em outras situações, por exemplo, aquele ano, o primeiro ano do Ramon, quando ele foi para a Olímpia, o Ramon, por exemplo, foi pesado bem depois da pesagem, abriram uma exceção para ele, entenderam que era um caso de visto, pandemia, etc. Mas se fosse o contrário, se fosse o Bunster sendo pesado sozinho, sem ninguém, 2 dias depois de todo mundo, será que os brasileiros iam estar de boa? Então a gente tem que entender que regras são regras. Quando o cara assinou ali o Procard dele, assinou o contrato, ele tá entendendo que as regras são aquelas e beleza. Pode existir uma outra maneira melhor de se fazer isso? Cara, com certeza deve ter. Com certeza, se você fizer cálculos e medições, eles vão encontrar uma progressão um pouco melhor. A gente tem que entender o seguinte também, eu vou fazer um vídeo mais específico sobre isso.
né, a relação peso-altura leva em conta só duas variáveis, o peso e a altura. E na verdade, um atleta que é mais alto, ele também é mais largo, ele também é mais espesso. Então, na verdade, essa progressão, essa linha de progressão de peso, que não é uma coisa linear, é uma coisa meio que uma curva, ela é assim porque você está, na verdade, considerando o aumento de volume. Um atleta mais alto, ele é mais volumoso. Imagina uma caixa de leite e uma caixa de leite mais alta, ela tem que ficar, para ficar proporcional com a outra, ela tem que também ficar mais larga, mais profunda, etc. Só que no ser humano, a medida mais fácil de se aferir é a altura, por isso que só leva em conta a altura, por exemplo. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, com desenho e com tudo, mas o que eu quero deixar de ponto aqui nesse vídeo é o seguinte, que aparentemente a gente está presenciando aqui um momento muito importante, um momento de abertura maior entre a Pro League e os atletas, inclusive com o canal direto, que deve ser o Tyler, ou que pode ser o Tyler Mannion. Quero muita opinião de vocês em relação a isso, comenta aí pra mim, daqui a pouquinho eu volto com mais vídeos, valeu!